That's my best friend. That's my best friend. Boa noite, meu público, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Primeira vez que eu tô usando o cenário aqui, ainda falta um detalhe ou outro que eu quero colocar. E é o seguinte, esse quadro, gente, vai ser uma análise, não vai chegar a ser uma crítica. Vou misturar assim a minha experiência assistindo o filme, fazer uma análise geral sobre os pontos principais de um filme ou de uma série, de qualquer obra em geral, levantar algumas curiosidades, vou falar o que o pessoal tá achando. Aí eu vou fazer geralmente quando as obras forem sendo lançadas. Hoje a gente vai falar sobre O Apóstolo, filme novo da Netflix que saiu recentemente. E a sinopse do filme é a seguinte: no ano de 1905, Thomas Richardson viaja para uma ilha remota em busca de sua irmã. Um misterioso culto religioso a raptou e agora pede uma grande quantia de dinheiro por seu resgate. Porém, eles logo percebem que mexer com Thomas foi um erro, e ele torna sua missão desencavar todas as mentiras sobre as quais o culto foi construído. Daí eu queria complementar um pouco porque essa sinopse está bem rasa. O Richardson, ele vai na ilha como um infiltrado. Ele chega lá com a premissa de ser um novo morador da habitação, faz toda a parte burocrática até se instalar lá com os demais. E aos poucos ele vai descobrindo um pouco sobre o passado dessa seita, que é como o pessoal da Igreja Católica chama esse grupo, né, esse lugar. E no passado, 3 amigos haviam naufragado ali perto da ilha e era para eles terem morrido. Porém, eles sobreviveram através de uma entidade, segundo eles, feminina, que passa a ser a deusa do local. Todos adoram uma entidade conhecida como Ela. Esta que seria responsável por prover toda a colheita do lugar e sustentar, a qual todos os habitantes devem total devoção. Com o tempo, o lugar vai ganhando certa fama, o que atrai a atenção e a ira da coroa e da igreja, que enxergam os habitantes do lugar como hereges que adotaram o paganismo. E a partir daí que a trama vai se desenrolando. O Richardson chega na ilha, começa a interagir com os habitantes, tenta não levantar suspeitas sobre a sua finalidade, né, no lugar. Sobre o filme, a produção é americana, é um filme de época, de suspense com terror, mas o terror ele só vai aparecer ali mais pela metade do filme, que é quando começam os momentos mais bizarros, graficamente falando, né, cenas bem gore mesmo, de tortura. E um aviso bem importante, esse filme não é indicado para pessoas sensíveis com cenas envolvendo animais, porque esse filme tem três cenas bem difíceis, assim. Eu, por exemplo, tenho esse problema, foi bem difícil de assistir. Apesar de não ser obrigação, é interessante você estar a par do contexto histórico do filme, porque isso te permite um entendimento melhor. Por exemplo, tem uma certa parte do filme, não vou dar spoiler, fiquem tranquilos, em que um personagem relata que foi pregar o cristianismo lá em Pequim, e isso resultou em problemas, né? Houve uma chacina, uma perseguição. E se você tem uma mera ideia de como foi a propagação do cristianismo na Ásia e como eram as coisas nesse sentido ali no final do século XIX, isso pode tornar o entendimento do filme mais dinâmico, de certa forma, porque o filme é meio confuso e toda ajuda é bem-vinda. Falando em contexto histórico, é interessante a gente tocar nesse assunto porque eu vi muitos comentários de pessoas dizendo que o filme não presta, que o filme é muito ruim, que é viajado. E, pessoal, é aquilo, a gente tem que sempre tentar enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Se a gente só considerar a nossa realidade, só a maneira como a gente enxerga o mundo hoje em dia, a gente vai achar a maioria das coisas que a gente vê na arte viajada, vai dizer que aquilo não faz sentido. A gente precisa abrir um pouco a nossa mente e sempre lembrar que se trata de outro tempo, outra cultura, enfim, outro mundo. O filme é complexo, sim, só que tá num nível razoável de complexidade. Eu não achei tão confuso assim que nem as pessoas estão falando. Se você for pegar aquele A Ghost Story com o irmão do Ben Affleck, ali sim eu acho um filme realmente confuso. Eu não entendi aquele filme até hoje, por exemplo. Mas no caso de Apóstolo, eu acho que a confusão vem mais pela essa questão que eu falei. Somada aos mistérios do enredo, às pontas que a gente precisa amarrar na trama, também tem essa questão da cultura. Às vezes você está assistindo um filme, as pessoas agem de uma forma e que você não entende se você for se basear só na forma que você vive. Ou seja, não é que o filme não faz sentido, o filme faz sentido dentro da realidade
que ele está representando. Sobre alguns pontos positivos da produção, eu gostei de uns enquadramentos que eles usaram no filme, umas tomadas bacanas. Tem uma cena em que está acontecendo uma coisa terrível, né? E a câmera ela dá um giro de cabeça para baixo justamente para representar, né, que aquilo não deveria estar acontecendo, que tá tudo... Pessoal, a minha câmera fez o favor de descarregar nessa hora e tem uma coisa que eu não queria que ficasse de fora do vídeo, que é os cenários do filme, eles são muito bem feitos. Nas cenas internas a gente nota uma vivacidade nas cores, a madeira sempre com um tom avermelhado forte. E nas externas a ambientação é convincente, parece que realmente a gente tá ali vendo outra época. Pra mim nenhuma atuação deixou a desejar, eu queria dar um destaque pro ator Michael Sheen, que fez Crepúsculo, se vocês lembram. Eu não conheço muito o trabalho dele, mas esses dois que eu vi, ele é sempre o cara pirado, ele faz o profeta Malcolm nesse filme, ele sempre com uns trejeitos estranhos, uma forma de falar meio exótica. No quesito atuação, ele é o ponto alto desse filme. Agora umas ressalvas, o filme ele tem 2 horas e 10 minutos praticamente, eu acho que eles poderiam facilmente ter enxugado uns 20 minutos, que não faria diferença. Chega a ser meio maçante. Eu assisti em 2 vezes, como se fosse parte 1 e 2. Eu comecei a ver ontem de madrugada e só terminei a segunda metade hoje pela manhã. Como eu falei, tem algumas partes confusas que eles podiam ter dado uma simplificada, porque esse filme é daqueles que você precisa assistir mais de uma vez para pegar os detalhes, e ainda assim tem algumas partes que são interpretativas. Não que isso seja um defeito, tá? É uma liberdade artística, né? Muitos filmes usam isso. Então o Apóstolo é indicado pra quem? Se você gosta de filme de suspense e terror, mas você quer uma coisa mais simples, um filme mais formulaico, então esse filme não é pra você, você provavelmente vai achar chato. Agora, se você gosta, assim, de uma trama que exige uma certa paciência, que você vai pegando aos poucos, e se de quebra você ainda gostar de filme de época, então esse filme é pra você. Então aí, se você assistiu Apóstolo, deixa aí nos comentários se você gostou, se não gostou, se você tem alguma teoria, compartilha aí com a gente. Deixa o seu gostei se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal e obrigado, pessoal, até a próxima.